E para encerrar esta cerimônia de abertura, é convidada a excelentíssima senhora ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que participará de forma remota, senhora Tereza Cristina. Quero cumprimentar de maneira muito especial o Marcos Madureira, presidente da Câmara Espanhola, o embaixador Inácio Ibáñez, embaixador da União Europeia no Brasil, o Vili Skinnari, ministro de Cooperação do Desenvolvimento e Comércio Exterior da Finlândia, meu querido amigo Eurico Brilhante Dias, secretário do Ministro de Estado para a Internacionalização de Portugal, e Marcel Botelho, presidente da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos à Pesquisa FAPESPA, que hoje representa o governador Helder Barbalho. É um enorme prazer estar aqui hoje para participar desse importante evento que visa promover a aproximação entre Brasil e Europa, em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Gostaria de felicitar a Câmara Oficial Espanhola de Comércio e a Câmara de Comércio Brasil-Finlândia pela organização deste encontro em parceria com a Eurocâmaras no Brasil. Congratulo-me também com o embaixador da União Europeia junto ao Brasil, Inácio Ibáñez, por atender ao importante chamado do vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, general Hamilton Mourão, de incentivar empresas europeias a fortalecerem seus investimentos no país. O paradigma do desenvolvimento sustentável, tão necessário para viabilizar a transformação da Amazônia, representa uma grande oportunidade de investimentos e inovação, tecnologia e novos arranjos produtivos em favor dos habitantes desta região, que apresenta alguns dos índices de desenvolvimento mais baixos do Brasil. No início do governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento incorporou ao seu portfólio as áreas da agricultura familiar, pesca e aquicultura, além do Serviço Florestal Brasileiro e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que haviam estado dispersos sob o comando de outras pastas. Esse processo agregou novas competências ao Ministério, propiciando uma visão agregada da agropecuária brasileira e viabilizando o planejamento de políticas públicas que conjugam de forma sinérgica os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, organizamos a atuação do Ministério em torno de 3 pilares estratégicos: ordenamento territorial, com foco na regularização fundiária e ambiental, inovação e produção sustentável e inclusão produtiva da agricultura familiar. Não há região do Brasil onde esses 3 elementos se articulem de forma mais integrada do que na Amazônia, onde os desafios para a construção do desenvolvimento sustentável são significativos e multidimensionais. O primeiro pilar, a regularização fundiária, constitui elemento essencial para trazer crescimento econômico, inclusão social e conservação ambiental à Amazônia. É importante ter presente que a região tem hoje um tecido territorial fragmentado, fruto em grande parte de políticas públicas de Estado efetivadas ao longo de décadas que induziram a colonização e a ocupação por mais de 20 milhões de pessoas em busca de terra e desenvolvimento econômico e social. Apenas com o resultado direto de projetos de reforma agrária, mais de 750 mil famílias foram assentadas até 2016 na Amazônia, sem, contudo, qualquer perspectiva de titulação definitiva de suas terras e, portanto, de cidadania. Avançar com a regularização fundiária significa, assim, saldar uma dívida histórica do Estado brasileiro.
Titular a terra é dar visibilidade a milhões de brasileiros que não têm acesso a políticas públicas do Estado e, portanto, ficam restritos frequentemente à utilização de técnicas produtivas rudimentares e até mesmo predatórias. Além disso, um ambiente sem a posse da terra regularizada é terreno fértil para a prática de todo tipo de ilícito ambiental, sendo o principal deles, como sabemos, o desmatamento ilegal. Essa realidade não favorece nem o avanço econômico dos habitantes da região, nem a preservação da floresta e o aproveitamento dos seus ativos ambientais. A titulação, por sua vez, fortalece a responsabilidade do produtor pela implementação do Código Florestal Brasileiro, conciliando a produção sustentável à proteção do meio ambiente. É importante recordar que na Amazônia Legal, apenas 20% da área das propriedades rurais podem ser utilizadas para a produção. Sendo obrigada a vegetação nativa do restante de suas terras. Diante desse quadro, o Ministério da Agricultura tem avançado em duas frentes. Ao amparo da legislação vigente, intensificamos a utilização do sensoriamento remoto e do cruzamento de dados para dar maior celeridade aos processos de titulação em parcelas de até 4 módulos fiscais. Desde o início de 2019, entregamos, por intermédio do INCRA, quase 150 mil títulos definitivos e provisórios na Amazônia Legal, franqueando acesso aos habitantes da região a políticas produtivas do Ministério da Agricultura. De forma concomitante, lançamos em maio deste ano o AnalisaCar, plataforma eletrônica para acelerar a validação dos mais de 7 milhões de cadastros ambientais rurais do país, pavimentando o caminho para a viabilização do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, bem como dos instrumentos econômicos previstos na legislação, tais como a Cota de Reserva Ambiental, a CRA. Deve-se ressaltar ainda os esforços do governo federal, inclusive por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal, de combater o desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais. Medidas recentes, anunciadas pelo presidente Bolsonaro, fortaleceram os órgãos de fiscalização e já começam a render resultados positivos. Na semana passada, em Glasgow, na COP26, o governo anunciou sua adesão à Declaração sobre Florestas e Uso da Terra e anunciou o ambicioso compromisso de erradicar o desmatamento ilegal até 2028. Ademais, comprometeu-se com a ampliação do plantio de florestas para diversos usos em 18 milhões de hectares até 2030. Em conjunto, esses processos permitirão estabilizar a posse da terra na região e abrir caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O segundo pilar da política do Ministério da Agricultura para a sustentabilidade é a produção sustentável. Aqui temos como destaque o Plano da Agricultura de Baixo Carbono, que atingiu resultados muito significativos na última década. Com uma previsão inicial de difusão de práticas produtivas sustentáveis, tais como o plantio direto e os sistemas integrados de produção, a cerca de 35 milhões de hectares. As análises finais realizadas pela Embrapa e pela Universidade Federal de Goiás verificaram a adesão às tecnologias do plano em mais de 52 milhões de hectares do território brasileiro. Trata-se de uma área equivalente a 2 vezes o tamanho do Reino Unido. Na prática, isso se traduz em ganhos econômicos para os produtores, maior produtividade e redução da pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva.
é o chamado efeito poupa-terra, que já resultou na proteção de mais de 120 milhões de hectares de vegetação nativa no Brasil. O pilar da produção sustentável é também aquele que apresenta as principais oportunidades de investimentos e parcerias entre empresas brasileiras e europeias. Temos investido no desenvolvimento de cadeias produtivas associadas à biodiversidade amazônica, como forma de oferecer aos produtores da região alternativas que se contraponham ao uso predatório de recursos naturais. Produtos como o cacau, o açaí e o pirarucu apresentam grande potencial de desenvolvimento na região e estão fortemente associados a um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Os biocombustíveis, elemento fundamental de nossos compromissos de ação climática, também oferecem excelentes perspectivas de investimento, uma vez que a produção deverá crescer fortemente nos próximos anos. Em 2020, lançamos o Programa Nacional de Bioinsumos, por meio do qual estamos incentivando o uso cada vez maior de insumos de base biológica e renovável, em complementação e substituição aos insumos químicos. Esse processo cria diversas oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios. O manejo florestal é outro segmento importante para catalisar investimentos por meio da agregação de valor à biodiversidade. A prática consiste no manejo sustentável de florestas, gerando renda às comunidades locais e contribuindo para o monitoramento e conservação das áreas manejadas. O Serviço Florestal Brasileiro administra as concessões de florestas públicas, que atualmente perfazem em torno de 1 milhão de hectares e poderão chegar a 4 milhões de hectares nos próximos anos. O BNDES tem realizado um trabalho importante na estruturação de tais modelos, garantindo que o setor privado possa investir de forma responsável. Com isso, temos ampliado os investimentos sustentáveis no setor de concessões florestais, fazendo dele uma alternativa fundamental para aliar a preservação da nossa biodiversidade ao desenvolvimento socioeconômico. Por fim, ainda no pilar da produção sustentável, menciono também as finanças verdes como importante vetor para a atração de investimentos. Na presente gestão, tomamos diversas medidas para ampliar a atração de capitais privados para o financiamento da agropecuária brasileira. Temos um mercado bancário e de capitais amadurecido, tecnológico e pronto para receber investidores do mundo todo. Em 2019, firmamos um memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative, CBI, principal certificadora de títulos verdes do mundo, que incluiu a definição de critérios globais para agricultura e pecuária, a elaboração de um plano de investimentos para a agropecuária sustentável brasileira, bem como auxílio ao Banco Central no desenvolvimento do Bureau de Crédito Rural Verde. Em 2020, o presidente Bolsonaro promulgou a Lei do Agro, que aprimorou instrumentos como a CPR e os títulos do agro, CRA, tornando as operações financeiras mais simples, transparentes e seguras do ponto de vista jurídico. Em março deste ano, foi adotada a Lei 14.130, a Lei do FIAGRO, instrumento que completa o mercado de crédito privado do agronegócio, universalizando o acesso de investidores ao setor e o acesso dos agricultores aos mercados financeiros. E mais recentemente, em outubro último, lançamos o CPR Verde, que permitirá investimentos com lastro em serviços ambientais prestados pelos produtores rurais. Será mais uma importante forma de monetizar
os esforços de conservação ambiental realizados pelos nossos agricultores e pecuaristas. O terceiro pilar de atuação do Ministério da Agricultura é a inclusão produtiva da agricultura familiar. Com a inclusão dessa agenda ao portfólio do MAPA, passamos a dar especial atenção a esse contingente de brasileiros e brasileiras que compõem 77% das propriedades rurais do país, 23% do PIB agrícola e ocupa 67% da mão de obra empregada no campo. A inclusão desses produtores é essencial para dar a eles as condições de contribuir com a preservação ambiental. Por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, implementamos políticas de apoio que visam fortalecer a agricultura familiar em 3 eixos principais: acesso ao crédito rural, assistência técnica e extensão rural, e comercialização e cooperativismo. Priorizamos os recursos do Plano Safra para a agricultura familiar, com os juros mais baixos de todas as linhas de financiamento e linhas específicas para investimentos e moradias rurais. Sobre esse pilar, o foco para a atração de investimentos está na disseminação de boas práticas produtivas, na agregação de valor e no desenvolvimento de mercados de nicho, ligados, sobretudo, à sociobiodiversidade. Instituímos, nesse sentido, o Pronaf Bioeconomia, destinado especificamente à promoção de produtos da sociobiodiversidade e dos bioinsumos, fortalecendo os vínculos entre a agricultura familiar e a sustentabilidade ambiental. Ante todo o exposto, fica claro o potencial de atração de investimentos proporcionado pelas atividades produtivas sustentáveis ligadas à agropecuária na Amazônia Legal e no Brasil, de forma mais abrangente. Temos um mercado sólido e em franca expansão, que passará por grandes transformações nos próximos anos, à medida que aprimorarmos nossas cadeias produtivas e fortalecermos cada vez mais a contribuição do Brasil para a mitigação dos impactos das mudanças do clima. Contamos com a formação de parcerias estratégicas com o setor privado europeu que possam concretizar esse potencial e trazer resultados positivos para todos, reforçando a condição do Brasil de potência agroambiental. O evento de hoje representa uma importante etapa deste processo. Desejo a todos um debate produtivo e muitos negócios. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, senhora ministra Tereza Cristina. Pois bem, está encerrado neste momento a cerimônia de abertura do Amazônia in Loco.